Bom, mas o dinheiro, nós estamos tratando aqui do dinheiro, o dinheiro ele é uma mercadoria como outra qualquer. Então qual que é o preço do dinheiro? Qual que é o preço dos recursos? Ou seja, o dinheiro, se você encontrasse dinheiro na rua, o dinheiro seria desvalorizado. Ou seja, se tem muito dinheiro, consequentemente, você tem uma desvalorização desse dinheiro. Você pode comparar com uma mercadoria qualquer. Então vamos comparar, por exemplo, com o ouro. Então, ou seja, se o ouro, você encontrasse ouro na rua, o ouro não teria o preço que tem. Por que o ouro tem um preço alto? Porque tem a dificuldade de encontrar. Então, se tem pouco ouro, consequentemente, ele custa caro. A mesma coisa acontece com o dinheiro. Se você tem pouco dinheiro, ele passa a custar caro. Se você tem muito dinheiro, ele fica desvalorizado, consequentemente, fica barato. Então, qual que é o preço do dinheiro? Né? O preço do dinheiro nada mais é do que o quê? Que é a taxa de juros. Então, a taxa de juros é o preço que se paga pelo dinheiro. Se tem muito dinheiro no mercado, consequentemente, a taxa de juros cai. Se tem pouco dinheiro no mercado, consequentemente, a taxa de juros sobe. Bom, qual que é o interesse do agente superavitário? O interesse do agente superavitário é emprestar o maior volume possível de recursos, cobrando a maior taxa de juros possível. Já o interesse do agente deficitário é o quê? Captar o maior volume possível de recursos, pagando a menor taxa de juros possível. Quando eles se encontram, você tem o quê? O ponto de equilíbrio, ou seja, onde que houve o casamento de interesses. Então, quando eles conseguem se encontrar, conseguem fechar volume, prazo, taxa, você tem o quê? Um ponto de equilíbrio. Já com a intermediação financeira, o que acontece? A intermediação financeira capta o recurso dos agentes superavitários, pagando uma taxa X, e empresta esse recurso para os agentes deficitários, cobrando uma taxa Y. A diferença entre essas duas taxas, como nós falamos, seria o quê? O spread. Bom, qual que é então a composição do spread? Como que você tem a formação do spread? Pensa o seguinte, imagina um banco, uma instituição financeira, e que ela só faça intermediação financeira, ou seja, o normal dos bancos hoje é fazer intermediação financeira e também prestação de serviço. Esqueça por um momento a questão da prestação de serviço, pense somente na intermediação financeira. Ou seja, o banco vai ganhar dinheiro apenas fazendo o quê? Captando recursos dos agentes superavitários e emprestando esses recursos para os agentes deficitários. E a diferença entre essas taxas é aquilo que o banco vai ganhar. Então, logicamente que nessa diferença tem o quê? Tem que ter o lucro do banco. Uma outra questão é o custo operacional, ou seja, os bancos têm que fazer o quê? Pagar seus funcionários, a estrutura, a água, telefone, então tem todo o custo, né? Você tem o quê? A cunha fiscal, que seriam os impostos que os bancos pagam. Então isso tudo está compondo dentro dessa diferença. Por quê? Porque o banco precisa pagar impostos, precisa pagar funcionários e precisa também ter lucro. E você tem a outra questão aí da composição do spread, que seria o quê? A taxa de risco. O que é essa taxa de risco? É aquele risco que o banco assumiu ao captar recursos junto ao agente superavitário. Então, o que acontece? Como você pode entender melhor essa questão da taxa de risco? Imagina o seguinte, que o banco aumente um pouquinho na prestação que o agente deficitário vai pagar, aumente um pouquinho de cada um, para o caso, se algum agente deficitário não fizer o pagamento, aquela taxa de risco que ele acrescentou ali dentro faz com que ele consiga cumprir a obrigação com o agente superavitário, que foi aquele compromisso que ele tem. Então, se você tem uma taxa de risco, se você tem uma inadimplência baixa, por exemplo, essa taxa de risco pode ser baixa. Se você começa a ter uma inadimplência muito alta, consequentemente o banco vai ter que fazer o quê? Aumentar essa taxa de risco. Consequentemente vai estar fazendo o quê? Aumentando o spread. Então, na composição do spread você tem o quê? O lucro, o custo operacional, os impostos e a taxa de risco. Bom, portanto, então, quais são os papéis da intermediação financeira? Né? Qual que é o papel da intermediação financeira no sistema financeiro? Transformação de ativo fixo em ativo líquido. Transformação de risco.
transformação de prazo e transformação de volume. Nós vamos falar sobre cada um deles. Transformação de ativo fixo em ativo líquido. O primeiro, que é ativo? Ativos são os bens e direitos das empresas, assim como passivos são o que ela tem, que são seus deveres. Então, ativo fixo seria o quê? Basicamente, a sede da empresa, seus equipamentos, então seria o ativo fixo dela. E o que é ativo líquido? Ativo líquido nada mais é do que dinheiro. Então, a intermediação financeira consegue fazer o quê? Transformar ativo fixo em ativo líquido. Transformar entre aspas. Por quê? Porque a primeira coisa que o banco exige ao emprestar um recurso para uma empresa é uma garantia. E essa empresa pode oferecer um ativo fixo, sua sede, por exemplo, ao banco e, consequentemente, o banco faz o quê? Entrega recursos para que ela possa fazer seus investimentos. Então, a intermediação financeira consegue transformar ativo fixo em ativo líquido. O outro papel da intermediação financeira seria a transformação de risco. Nós vimos a questão do risco há pouco. Você tem de um lado os agentes superavitários e o banco faz o quê? Quando você tinha uma obrigação direta entre o agente superavitário e o agente deficitário, o risco era muito alto. O que o banco faz? Ele capta os recursos dos agentes superavitários, mas ele dilui esse risco, ou seja, ele empresta, na verdade, para diversos agentes deficitários, consequentemente, diminuindo o risco para o agente superavitário. Você tem um outro papel, que é a transformação de prazo. O que é a transformação de prazo? O exemplo clássico da transformação de prazo seria o quê? A caderneta de poupança. Qual que é o prazo normal da caderneta de poupança? 30 dias. Né? Então, as pessoas depositam dinheiro em caderneta de poupança e 30 dias depois recebem esse dinheiro com remuneração. Mas o que é feito com esse dinheiro da caderneta de poupança? Ele é utilizado para financiamento habitacional. E qual que é o prazo normal que as pessoas querem num financiamento habitacional? 25 anos, 30 anos, então, ou seja, como que se consegue fazer a transformação de um prazo de 30 dias em 30 anos? Porque as pessoas não depositam e retiram seu dinheiro todas ao mesmo tempo. Então, enquanto tem pessoas depositando, tem outras retirando seu dinheiro. E isso forma-se um colchão de liquidez, que é exatamente aquele recurso que fica no banco, que está fora daquele intervalo que as pessoas depositam e retiram, e esse colchão de liquidez faz com que o banco consiga fazer o quê? Emprestar recursos com um prazo mais longo. Da mesma forma, você tem a transformação de volume. O exemplo também seria a caderneta de poupança. Quanto que as pessoas depositam normalmente na caderneta de poupança? A caderneta de poupança é uma aplicação popular, digamos assim, e que as pessoas normalmente depositam pequenos valores, R$30, R$100. Né? Então, ou seja, a caderneta de poupança, as pessoas depositam um recurso pequeno, um volume pequeno. E o que é feito com o dinheiro da caderneta de poupança? Financiamento habitacional. E quanto que as pessoas normalmente querem quando vão querer um financiamento habitacional? Um volume maior, 100 mil, 200 mil, até mais. Então, você imagina, a intermediação financeira consegue também transformar volume. Como? Exatamente pela formação do colchão de liquidez.